Quer saber como acertar mais questões na prova de humanas do Enem? Então vem comigo que no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês várias dicas que vai maximizar seus acertos na hora da prova. Bora! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Medversitário. Para quem ainda não me conhece, meu nome é João Vitor, eu sou estudante de Medicina da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. E no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês várias dicas com que me fizeram acertar 39 de 45 questões na prova de humanas do Enem 2020. Ela é a prova do primeiro dia que eu mais gostava de fazer, porque ela fica muito gostosa de fazer depois que você faz várias questões de humanas do Enem e entende como é cobrado as matérias pela banca. Aí, a partir do momento que você internaliza o jeito que o Enem cobra as matérias de humanas na prova, parece que abre a sua cabeça, assim, e você muitas vezes está no meio do texto, assim, lendo, e você já sabe qual é a alternativa certa sem nem ler a pergunta. Hoje, na terça, tá saindo esse vídeo aqui de humanas no canal, e especialmente essa semana, que é a última, antes do primeiro dia do Enem, aqui a gente vai ter 3 vídeos no canal. Hoje, na terça, tá saindo esse com dicas de humanas. Amanhã, na quarta-feira, sai um com dicas de linguagens, e na quinta, depois de amanhã, vai sair um vídeo que eu vou falar o que eu fiz na reta final do Enem, ou seja, na sexta e no sábado, assim, antes de eu fazer a prova, o que eu fiz? Se eu continuei estudando e revisando, ou se eu não fiz nada, fui fazer esportes, fui ver séries. Então fique ligado aí no canal para saber o que fazer nos dias antes da prova. E na semana que vem, antecedendo o segundo dia de provas do Enem, também vai ter muito vídeo para ajudar vocês em natureza e matemática. E bom, começando a falar da prova de humanas, se você não tem muito tempo para estudar, ela é uma ótima prova que pode alavancar sua nota, porque apenas estudando os assuntos básicos, e que sempre caem, você consegue uma nota muito grande, porque você vai conseguir acertar várias questões que precisam apenas da sua interpretação para você chegar na resposta correta. Então elas não se aprofundam muito no conhecimento teórico, e apenas com o enunciado e o texto que o Enem te mostra, você consegue acertar várias questões que são as fáceis, e aí sua nota vai se alavancar muito, mesmo você tendo pouco tempo para estudar. Então a primeira dica aqui na resolução de questões é você ler primeiro o enunciado, que é aquelas 2 ou 3 linhas ali que o Enem vai te falar o que ele está pedindo para a questão, e depois as alternativas. Não vá na ordem que o Enem coloca e lê o texto primeiro. Se você ler primeiro o enunciado e depois as alternativas, além de você ir para o texto focado naquilo que o Enem está te pedindo, ou seja, você já vai procurar no texto a resposta daquela pergunta. Se você está afiado na matéria e começa lendo o enunciado e depois alternativas, às vezes você nem precisa de ir para o texto, porque você já vai saber a resposta, e aí você vai economizar um tempo muito bom que pode ser usado tanto na prova de linguagens, tanto principalmente para fazer sua redação melhor. Então eu sei que isso muita gente já faz, mas se você não começa a responder a questão pelo enunciado, comece agora lendo ele e depois as alternativas, e só assim, se você não souber precisar do texto, você passa para o texto. Bom, a próxima dica é uma que eu já dei aqui no canal, que é quando você vê alternativas com palavras muito generalizadoras, como nunca, sempre, todos, nenhum, desconfie muito que aquelas alternativas podem ser as alternativas certas. Porque raramente nas ciências humanas vai ter uma resposta tão exata assim, e uma resposta que você pode afirmar que sempre ou nunca tal situação acontece. É muito provável, e 99% das vezes sempre há uma exceção, então todas as alternativas com palavras desse estilo provavelmente estão erradas. Bom, a próxima dica é muito importante e não é um conhecimento que vai te dar uma ou duas questões na hora da prova, mas se você tiver ele internalizado na sua mente, ele vai te deixar muito à frente de grande parte da concorrência que não tem esse recurso para utilizar na hora da prova. O que você precisa na prova de humanas é ter uma noção cronológica dos fatos históricos. E quando eu falo isso, eu não quero dizer que você precisa de saber o ano e a data correta de todos os acontecimentos marcantes na nossa história. O que você precisa de saber é mais ou menos quando as coisas ocorreram e principalmente a ordem que cada evento marcante ocorreu. Isso vai te ajudar a responder muitas questões. A prova de ciências humanas, como todas as outras do Enem, ela é interdisciplinar. Então, raramente uma questão de história vai ser só de história, uma de sociologia só de sociologia. Vai rolar uma intersecção dessas matérias nas perguntas do Enem, e ter uma noção de tempo do que ocorreu em tal período é muito importante para, por exemplo, saber o que um acontecimento histórico influenciou no pensamento de certo autor filosófico, por exemplo. Daí, se você tem essa ideia, sabe mais ou menos quando ele viveu, o que estava ocorrendo no mundo naquela época, você pode interpretar certo uma questão que você não estava entendendo, ou até mesmo matar uma questão por causa da sua noção de tempo. Bom, a próxima dica é você ficar com absolutamente nenhuma dúvida dos assuntos de humanas que mais caem no Enem. Eu vou tentar deixar para vocês aí uma imagem na tela de um gráfico de pizza, ou uma lista na descrição
com os assuntos que mais caem, que esses vocês precisam de saber realmente tudo, porque eles vão estar na sua prova. Porém, por exemplo, não tem por que você se aprofundar nos pensamentos de Nietzsche, que é um filósofo complexo e quase não cai no Enem. Se ele cair, essa questão provavelmente vai ser uma das mais difíceis e errar ela não vai prejudicar tanto sua nota pela TRI. Mas, falando de filosofia, por exemplo, você precisa de saber o que pensava Platão, porque está sempre caindo do Enem. E em outros assuntos, Brasil Colônia, por exemplo, você tem que saber o que ocorreu, porque com certeza vai ter uma questão disso na sua prova do domingo que vem. Então fiquem atentos aos assuntos que mais caem, porque as questões desses assuntos vão ser as mais fáceis de humanas, e as mais fáceis de humanas geralmente são as mais fáceis da prova, então você não quer errar elas para baixar sua nota. Então se você está gostando do conteúdo aqui, considere se inscrever no canal, que eu vou continuar dando as dicas para você acertar mais questões de humanas, e também ativa o sininho de notificações, caso queira acompanhar mais os conteúdos que vão sair aqui essa semana no canal e nas próximas também. Então, indo para a próxima dica, ela é especificamente de questões de história, que é quando vocês forem estudar um período, por exemplo, Antiguidade, ou um evento, por exemplo, Revolução Francesa, vocês saibam como começou esse período ou esse evento, as coisas mais notáveis, os principais pontos dentro deles e como e por que acabou. Então, por exemplo, Idade Média. Com a queda do Império Romano, as cidades se esvaziaram por causa das invasões bárbaras e o povo correu para o campo e se refugiou em castelos que foram começando a crescer e viraram os feudos. Daí, dentro da Idade Média, teve a Alta Idade Média, que não tinha comércio, os feudos eram totalmente isolados, o enfraquecimento dos reis. E também teve a Baixa Idade Média, onde o comércio começou a surgir de novo e por isso começaram também a surgir as cidades, né? Aí tiveram as cruzadas e algumas guerras, como a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. Mas o período terminou quando juntou a crise do século XIV, que veio a fome, veio a peste negra, muitas guerras, e aí o povo acabou encontrando na pessoa do rei uma figura ali para salvar a população e acabaram se centralizando nele. Então aí que começa a dissolver os poderes do feudo, o poder que era descentralizado em vários feudos começa a se centralizar no rei, aí que surgem os países modernos que a gente conhece até hoje e termina a Idade Média. Então é muito importante você saber esses pontos de cada período, porque 90% das perguntas vão ser isso que eu acabei de falar agora. Quase tudo que já caiu e vai cair no Enem de Idade Média tá no que eu acabei de falar. Então tenha isso em mente quando você for estudar história para fixar muito como começou um período, os principais acontecimentos dentro dele e por que e como acabou. Bom, uma dica geral agora para o primeiro dia de prova é você começar por humanas. E eu digo isso porque quando você começa, você está com a sua cabeça mais fresca possível. Então é importante você fazer primeiro as questões de humanas, porque matando as questões fáceis de humanas, você vai alavancar muito sua nota. A TRI de humanas em geral, ela é maior do que a de linguagens. E o que eu quero dizer com isso? 40 acertos de humanas, muito provavelmente vão te dar uma nota maior do que 40 acertos de linguagens. E 30 também, 20 também, porque em geral as notas de humanas são maiores. Então a minha dica é você começar pela prova de humanas, para quando você está com a cabeça mais fresca possível, fazer as questões fáceis dessa matéria e ter a menor chance de errar, de cair em alguma bobeira ou de não interpretar a questão certa porque sua mente está cansada. Bom, a próxima dica é mais especificamente quando as questões forem de sociologia ou filosofia, que é você ficar de olho no autor que escreveu aquele texto, que vai estar sempre na fonte do texto. É bom você ficar atento, porque muitas vezes só de você saber o autor, você já sabe a resposta para aquela questão. Se você está afiado na matéria, conhece os pensamentos de cada autor, você vai saber o que ele pensa, o que a questão quer, que vai estar lá nas alternativas, e muitas vezes também a ideia contrária daquele autor também vai estar lá. Então, sabendo que cada sociólogo ou filósofo pensou, vai ficar muito fácil de responder essas questões apenas com a fonte. Bom, e a próxima dica é, se vocês ainda não fizeram muitas questões de humanas no Enem, aproveitam essa última semana para fazer o máximo que vocês conseguirem, porque para mim, junto com a prova de matemática, é onde você mais vai se beneficiar ao fazer questões do Enem. Lógico, todas as matérias são importantes você fazer questões de provas antigas para se acostumar de como o Enem cobra. Mas especificamente em matemática e humanas, as questões do Enem seguem um padrão específico que você não encontra em outros vestibulares aqui que a gente tem pelo Brasil. Quando eu falo que as questões seguem um padrão, realmente são todas as questões. Durante meu ano de preparação, eu fiz basicamente umas 100 questões de humanas por semana e na maioria era do Enem. Então eu conhecia tanto o jeito que o Enem cobra as matérias de humanas na prova, que às vezes, por ler só as alternativas da questão, e isso eu não estou brincando, eu sabia qual era a alternativa certa. Eu não tinha lido nem o texto e eu não precisava nem de ler o enunciado. Eu não sabia o que a questão estava pedindo e já sabia qual era a resposta certa, justamente pelas alternativas. Só pelo modo que o Enem coloca as palavras na alternativa correta, ele tem um tato maior
Parece que ele escolhe as palavras mais cuidadosamente e para atacar menos pessoas possíveis na alternativa correta. Ela nunca vai ser uma alternativa agressiva, ofensiva, se é que vocês me entendem. Então, lógico, no dia da prova eu não fiz isso, mas se fosse o caso de eu precisar de correr para chutar, eu poderia usar essa alternativa só porque eu fiz muitas questões e todas as questões de humanas seguem esse padrão, que é o padrão do Enem, então é importante que vocês façam muitas questões para conhecer e seu cérebro internalizar esse tipo de questão, que aí, como eu disse no começo do vídeo, depois que você entende esse padrão, sua mente, assim, abre e a prova de humanas fica muito mais palatável e fácil. Bom, mas pro vídeo de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado das dicas, comentem aí se vocês já usavam alguma das coisas aqui que eu falei com vocês, eu espero que vocês todos acertem pelo menos 40 questões em humanas no Enem 2021. Tirem uma nota muito alta aí, que a TRI valorize em vocês. Não errem nenhuma das questões fáceis. E eu desejo boa sorte aí no próximo domingo para todos que vão fazer o Enem, sendo como treineiro ou seja para valer. Agradeço a vocês do fundo do meu coração que estão comigo assistindo até agora. E amanhã tem mais vídeo falando de linguagens e quinta também sobre a reta final da prova. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui. Um abraço e valeu!